e espera. Uma mensagem de Cruz e Souza pela psicografia de Chico Xavier. Emudece o teu pranto, cala o grito de revolta na dor que te encarcera. Por mais negra, mais rude, mais sincera, a mágoa estranha de teu peito aflito. Em toda a terra, a lágrima e o conflito, ruínas do mundo que se desespera. Ama e sofre, trabalha e persevera na esperança de paz e de infinito. Peregrino de campo atormentado, rompe os velos e as trevas do passado, fita a luz do porvir resplandecente. Muito além do terrível sorvedouro, nas estradas liriais de acanto e louro, o sol do amor refulge eternamente. Olá, boa noite, meu querido Álvaro Mordecai. Boa noite, meu querido professor Severino Celestino. Boa noite para todos nós. Esse nosso estudo não tem por objetivo fazer uma apresentação do Antigo Testamento com a sua literalidade, como se isso fosse um conhecimento verdadeiramente espírita. Mas o nosso propósito desta série, que está no seu terceiro ano, é nós olharmos a sabedoria que está escondida nesse texto tão antigo, e retirar as gemas de extraordinária beleza que a cada live vem sendo revelada pelo professor Severino, pelo Álvaro aqui, nesse trabalho magistral de encontrar a sabedoria que o texto possui. Mas, passado esse nosso momento de reflexão do propósito desse nosso trabalho, muito importante que a gente faça uma análise, Álvaro, dessa tomada do livro de Levítico, porque estamos indo para o encerramento dele, de fazer uma tomada desse livro, uma apresentação das coisas que ele discute, para que a gente possa oferecer a partir daí uma compreensão mais dilatada do que seja de fato esse livro no concerto da Torá e quais são as lições importantíssimas que essa obra deixou para todos nós. Sabe, Elahá, a gente encontra algumas lembranças de alguns estudos que a gente fez no passado. E eu me recordo que, certa feita, na época ainda não tinha o Waze e essas coisas, mas a gente tinha aquele GPS de carro, lembra que a gente comprava? Sim. Instalava? Aquilo era o top da tecnologia naqueles dias. E eu me recordo que eu estava numa aula, num estudo com um rabino, foi meu professor em Israel, e ele me falou assim, ele falou, olha, a vida espiritual é como um GPS de carro. A gente tem um destino traçado antes de encarnar, nosso planejamento reencarnatório. E quando a gente chega aqui na Terra, a gente desvia um pouco o caminho. Mas ao contrário do que nós possamos imaginar, todo erro tem retorno. E aí, retorno, professor Severino Celestino se recorda, o Elahá se recorda, é techuvá em hebraico. É o arrependimento. Todo erro tem retorno. Quando a gente tinha que virar para a direita e a gente, sem querer, vira para a esquerda, o que acontece? A gente ouve o GPS recalcular a rota. Ao invés de simplesmente você chegar em um muro fechado, um caminho que você não tem mais passagem, em hipótese alguma, de maneira alguma, o GPS simplesmente te fala, recalculando a rota. Aquilo que talvez você deveria alcançar nos próximos minutos se torna um caminho um pouco mais longo. E talvez você demore 20 ou 30, o que deveria fazer em 2 ou 3 minutos. E assim, esse rabino se utilizou desse exemplo, e mais ou menos assim é a nossa porção de Berrucotai.
Porque nós passamos por um livro todo repleto de mandamentos, repleto de ensinamentos, repleto de condições de como construir a presença divina em nossos corações, de como fazer um tabernáculo para Deus em um templo que não seja destrutivo, e esse é o templo do Espírito, é o templo do coração, mas a gente pode errar. A gente pode errar. E quando a gente erra, a gente aumenta a rota, a gente desvia, mas não necessariamente a gente se perde para sempre. Um dia retornaremos ao mesmo trajeto, à mesma condição da qual nós planejamos quando nós desejávamos encarnar nesse mundo. O livro de Levíticos, ele passou por completo, trazendo ensinamentos da mais alta esfera espiritual para as nossas vidas. Caminhos, sem sombra de dúvida, que nos levam e nos levou, para quem está com a gente durante esses tantos episódios aqui de Levítico, a reflexões profundas sobre o que nós devemos fazer para construir a santificação, a presença de Deus em nossos espíritos. E nessa live passada que nós fizemos, 15 dias atrás, o que a gente falou, Elahá? O que a gente falou, professor Severino Celestino? Sobre todas as benesses de caminhar no bem, sobre todas as bênçãos que nós encontramos nessa vida e principalmente na vida futura, quando nós servimos a Deus. E aqui nós compreendemos que essas benesses não são benesses que nos fazem viver no conforto do mundo material, mas passar as dificuldades com um conforto espiritual por termos alcançado uma confiança em Deus e uma fé efetivamente robusta para que todas essas dificuldades não sejam obstáculos, mas sejam degraus de ascensão, degraus de elevação espiritual. E na porção de hoje, Elahá, que é a continuidade daquela que nós nos encontrávamos 15 dias atrás, nós vamos encontrar o texto não trazendo a chuva no momento certo, as abonanças do campo, dos animais, as vitórias sobre a guerra, que a gente falou que é uma guerra interna, mas o texto vai dar uma assustadinha a gente. Eu vou parar por aqui, eu vou passar para vocês, depois a gente volta. E então, professor, que lições o Levítico deixa para todos nós? Esse livro é impressionante em todos os aspectos. Eu vejo, como bem o Alvo já colocou, esse livro ele está realmente no centro da Torá, que ele está no meio. São 5 livros, ele está, vamos dizer assim, dividindo e, ao mesmo tempo, congregando toda a Torá. Mas a gente viu a semana passada algo que nos impressionou com relação a como esse livro, dentro desse princípio do Berucotai, que o Álvaro acabou de falar, que são os estatutos, né, de Deus. E eu me impressiono com, dentro daquilo, Jorginho, que você falou no começo, que nosso propósito aqui não é estudar a Torá, mas buscar na Torá as verdades que a gente encontra no mesmo princípio que Jesus, como judeu que foi, nasceu, viveu e morreu como judeu, ele utilizou em todos os pontos de vista. A semana passada, nós vimos Jesus falando nas bem-aventuranças, nas exortações, que é como se fosse ele estivesse chamando de volta os ensinamentos desse livro. E eu quero dizer a vocês o seguinte: esse Berucotai, que a gente chama de estatutos, mas o texto diz assim: Im Berucotai telehu veet mitzotai. Ou seja, olha que coisa interessante. Ele diz assim: se vocês andarem
nos meus estatutos e guardai os meus preceitos, ou mitzvotai, que são os meus mandamentos, né? Você vai ter chuva no tempo, as coisas todas caminharão do seu lado. Aliás, o 26 e o 27 trabalham em cima disso, de caminhar nos mandamentos, nas ordens, nos esclarecimentos. Agora, abra João 14, versículo 15. Quando Jesus termina a sua comemoração pascual, que todos estão tristes, porque ele disse, essa será a minha última refeição com vocês. Os discípulos ficaram tristes, e ele começa a dizer assim, não se turbe o vosso coração. Crede no Pai, crede também em mim. Agora vamos dar um salto dentro das várias coisas que Jesus dá, atrás de consolo e conforto para ele, no versículo 15. Se, olha a expressão, ime berrucotai, se me amais, guardai os meus mandamentos. É a mesma coisa que se encontra no versículo 3 do capítulo 26 do livro Levítico. Como a gente como ser indiferente a um judeu como Jesus foi, que não fundou religião, ele ensinou como seguir os preceitos da Torá. Você pode observar que tudo que ele fazia, ele não condenava quem seguia a Torá. Ele condenava quem se desviava da Torá. É tanto que ele jurou fidelidade em Mateus 5,17. Eu não vim destruir a Torá nem os profetas. Jesus era um judeu praticante, ortodoxo. Ele queria que todos aqueles grupos de religiosos que diziam seguir a Torá, essênios, fariseus, samaritanos, saduceus, todos justificando que assim o eram porque seguiam a Torá. Mas Jesus diz lá, eles querem sentar na cadeira de Moisés. Eles querem ensinar o que Moisés ensinou. Mas não sejam como ele, porque eles não fazem. Eles dizem, mas não fazem. Mas quando ele vai prometer o Consolador, que a gente conhece muito bem, o Espírito da Verdade, ele usa o mesmo argumento que está no versículo 3 do capítulo 26 do Levítico, que é exatamente se vocês caminharem nos meus estatutos. Ou seja, Jesus já fala de uma forma mais atualizada, se vocês me amam, e vocês guardam aquilo que ele diz assim, mitzvotai, que é os meus mandamentos, eu vou enviar um outro Consolador. Qual é a semelhança? Ou será que existe alguma coisa diferente do que está dito aqui por Moisés, no Levítico 26, hein, Alvinho? Diz aí para nós. Eu fico, realmente, eu não quero ser fanático, mas eu fico arrepiado, porque eu sei que nada está fora do contexto básico que é a primeira revelação. E que Kardec, pela sua sabedoria, pela sua assistência espiritual, pelo seu bom senso e racionalidade, ele disse que são 3 revelações distintas, porém, que se entrelaçam. E não pode haver solução de descontinuidade entre elas. É como se fosse um projeto que vai crescendo. Olha como no momento que Jesus prepara uma nova revelação, ele usa o Levítico 26, versículo 3. Nada está fora, porque está a mesma coisa. Agora trocou o mandamento, ou o que ele chama de estatuto, né, por amor. Ele traz a palavra amor. Se vocês me amam, em outras palavras, se vocês me amam e praticam o Levítico 26, versículo 3, eu vou enviar um outro Consolador para vocês. Sem o amor, ele não vem. Como separar essas coisas
do Espírito da Verdade, de Kardec, de Jesus e de Moisés? É a pergunta que eu estou lançando para a nossa reflexão, começando esse estudo conclusivo da noite de hoje, vamos dizer assim, não sei se vai ser possível, mas coincidências não existem, realizações sim, realidade sim, sintonia espiritual sim. É assim que eu vejo Jesus, como se fora de Peote, Quipá, todo pronto, pregando aqueles outros que deveriam estar como ele, porque todos eram judeus. Então a gente não pode separar as coisas como se nós estivéssemos acima do grupo, quando muitas vezes nós estamos atrás da montanha. Então é assim que eu vejo, para a gente começar em Alvinho. O que é que você tem a comentar sobre isso? Eu vou passar por Elahá, depois eu comento. Eu queria fazer um comentário antes do Álvaro, no seguinte sentido. Eu enxergo o livro de Levítico como sendo a maturação daquilo que a gente viu no livro anterior. Porque, assim, o livro do Gênesis é a história dos patriarcas. A revelação não tinha sido, de fato, entregue. É como se fosse a antessala daquilo que a gente pudesse esperar em termos de revelação. Quando, ao contrário, a gente entra no livro de Êxodo, a revelação, de maneira mais efetiva, ela é entregue. Aquela saga do Egito, as pragas, os mandamentos, aquela caminhada pelo deserto, aquela coisa toda do Mishkan, o bezerro de ouro. Então, tem toda uma mística que acontece em cima disso, extraordinária, construindo a revelação no curso da passagem dele por aquelas histórias extraordinárias das codornizes, do maná. Então, são histórias assim interessantes de você contar. É fácil de contar o Gênesis. Você senta com as crianças e conta o Gênesis. Você senta com as crianças e conta o Êxodo. Mas você senta com as pessoas e ensina o Levítico. Porque o Levítico ele tem muita instrução e menos história. Ele já é uma obra marcada para deixar ensinamentos, formas de comportar-se, orientações de como viver. Ele tem uma parte, a parte ritualística, que vai dar, inclusive, nome ao livro, né? Levíticos, como se ela fosse somente rituais. E a primeira parte da obra realmente se prende a detalhes da ritualística dos sacrifícios. Mas depois daquela primeira parte, ele pega uma vertente extraordinária de ensinamentos. Com o capítulo 19, com os detalhes da questão de amar ao próximo como a si mesmo, de não odiar o seu irmão no seu coração, de não colocar tropeço diante do cego, de não amaldiçoar o surdo, de procurarmos tanto quanto nos seja possível viver em paz com as pessoas. E depois uma crescente onda de ensinamentos que vão se dando de como viver, como lidar, como trabalhar diante da vida de sociedade, o que é a justiça nessa relação com o outro. E quando a gente vai chegando no final dessa obra, ela nos oferece aquela passagem maravilhosa do ano sabático e do ano do jubileu, que é uma instrução, meu Deus do céu, extraordinária para o entendimento da transitoriedade dos bens da terra, do exercício do desapego dos bens terrenos, da capacidade do desenvolvimento da fé diante da adversidade. Esse dom maravilhoso que a obra nos confere, de nós conseguirmos enxergar como é que a fé judaica
transfere para a conduta dos homens um conjunto de regras de bem viver. Então, o que me salta aos olhos no livro de Levíticos é exatamente esse momento mágico em que ele oferece a interpretação de como que Deus agiria na vida dos homens de uma maneira muito clara. Não lá no Êxodo, que ele faz aqueles fatos extraordinários para abrir a porta do mar. Não, não é aquilo mais. É o Deus da minha vida, na singeleza dos meus dias. É Deus nas particularidades menores da minha existência. São os mandamentos miudinhos que me ensinam a ser bom, que me oferecem a condição de sentir a minha fé sendo provada e eu testemunhando as minhas crenças diante dos desafios da existência. Então, para mim, o livro de Levítico representa exatamente isso. E quando o Álvaro nos lembra que a Torá, quando é guardada, deixa o capítulo 19 à mostra, para que nunca esqueçamos que temos que amar ao próximo como a nós mesmos, como uma referência maior que o nosso grande rabi, nosso grande mestre do período anterior a Jesus, chamado Hillel, ou Hillel, deixou para todos nós. Meu Deus, que grandiosidade extraordinária nos reserva diante da majestade desse texto, que não é necessariamente um texto espírita, mas traz lições morais interessantíssimas que, trançadas com o conhecimento espírita, dilatam de maneira muito profunda a compreensão imortalista e reencarnacionista que esses antigos possuíam nos seus textos, que aparentemente não falam nada disso. Fantástico, né, Elahá? E esse texto, depois de ele falar assim, olha, se você andar nos meus mandamentos e você conseguir inscrever, como a gente usou a palavra, o significado da palavra espiritual, na semana, no último encontro, você inscrever isso no seu coração, você vai ter todas essas benesses que a gente já explicou. Não é prosperidade no mundo físico, mas é força para suportar as dificuldades. Aí o texto vira e fala assim, ó, mas se também você não seguir, a porca não pode porque não é caché, mas vai torcer o rabo. E aí diz o texto assim, e se os meus estatutos rejeitardes, e se vossa alma enfadar dos meus juízos, para não fazer todos os meus preceitos, para violardes a minha aliança, também farei isso a vós. Aí começa. Porei sobre vós o terror, a tísica, a febre ardente, que fazem desesperar e atormentar a alma, e semeareis em vão a semente, e comerão então os vossos inimigos, e enviarei a minha ira contra vós, e serei derrotados diante de vossos inimigos. E se assenhorarão de vós aqueles que vos odeiam, e fugireis sem que ninguém vos persiga. E se ainda assim com isso não me ouvirdes, perseguirei e vos castigar-vos-ei com 7 calamidades por causa de vosso pecado. E quebrarei a altivez de vossa força. Tornarei os vossos céus como ferro e a vossa terra como cobre. E acabar-se-á em vão a força, e assim vai continuando. E a gente vai vendo uma catástrofe. E a gente fala, meu Deus, que Deus é esse que castiga o seu povo tão amado? E aqui, obviamente, a gente não pode ler o texto pela sua literalidade, como a gente vem falando desde o primeiro dia da live, né, lá, professor Severino Celestino. O texto, ele serve com a sua literalidade para dar parâmetros filosóficos para também que a gente não possa devagar
ao infinito e além, mas o texto ele coloca balizas para que a gente tenha um caminho seguro para devagar, para filosofar. E aqui a gente entende que o texto está falando sobre a lei de causa e efeito. Quando eu falei lá no comecinho, sobre o caminho do GPS, imagina que aqui nesse instante, nesse ponto onde acontece tanta catástrofe, a gente saiu do caminho do GPS, mas a gente não só saiu, a gente saiu na cidade do Rio de Janeiro. E a gente entrou num lugar não tão agradável e a gente pode encontrar consequências muito graves. Seria como se nós tivéssemos nos perdido na vida. Então, o texto, ele vai trazer uma série de consequências que a gente já falou nas 10 pragas do Egito. E a gente percebeu que aquelas pragas eram um aumentar, uma inflamação de dores pequeninas que são geradas por imperfeições do nosso espírito, mas que não são tratadas, não são observadas, elas são jogadas nas nossas sombras. E quando elas são jogadas nas sombras, elas se tornam ainda maiores e maiores e maiores e fazem com que seja, então, acionada uma das potencialidades da alma, que aqui é a dor. Ou seja, o texto ele vai trazer uma grande sequência da dor, mas ele não vai trazer a dor sem o consolo, a dor sem a misericórdia, a dor sem a bondade de Deus. Aqui fica claro que nós temos o livre-arbítrio para escolhermos nos aproximarmos da lei divina ou para nos afastarmos. Nós podemos utilizar todas as potencialidades que foram inseridas em nosso espírito para buscar o entendimento da lei, ou então para simplesmente nós nos afastarmos dessas leis. Agora, o que é interessante para a gente perceber, deixa eu tentar achar o versículo, mas aqui, duas coisas. Todas essas maldições, vamos colocar aqui entre aspas, elas vêm seguidas de eu sou o teu Deus, que realizou a aliança com o povo de Israel e por isso viverá sempre na misericórdia. Eu só quero achar, se vocês quiserem falar, aqui achei. No versículo 42, depois de toda essa, vamos dizer, essas cacetadas que a gente pode encontrar na vida, o texto diz assim: e eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, com Isaac, com Abraão, e da terra me recordarei. Então aqui é interessante, tem algumas questões importantes. Primeira, eu me lembrarei da minha aliança. O certo, ou a ordem lógica, seria Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele começa, a minha aliança com Jacó, porque Jacó representa aquele que estuda, se dedica ao entendimento intelectual da Torá, que é o caminho, o princípio da evolução de maneira geral. Primeiro você evolui intelectualmente, depois você evolui moralmente. Primeiro você precisa de compreender o assunto para depois vivenciar o assunto. Depois ele coloca Isaac, que é aquele que se sacrifica pelo assunto. Então primeiro você entende, depois você se sacrifica e depois ele coloca Abraão. Por que depois Abraão? Porque o Abraão é o símbolo da bondade. Então primeiro você entende, depois você se sacrifica, depois você vive, não em plenitude, mas em alto grau, como viveu Abraão, a bondade divina. E eu me lembrarei, ele fala de Jacó. Eu me recordarei, ele fala de Abraão. E Isaac fica entre aspas, se tivesse esquecido. Por quê?
porque só precisa ser lembrado quem foi esquecido. E o sacrifício de Isaac, o auto-sacrifício para se aproximar de Deus, esse não precisa ser lembrado, porque jamais será esquecido por Deus. Então tem uma série de entendimentos aqui, mas é muito importante deixar extremamente claro que o sofrimento que é encontrado segundo o livre-arbítrio de cada um de nós, nas mais diferentes tonalidades de cinza que a gente possa encontrar nessa narrativa, foram opções a partir do nosso livre-arbítrio e são condições à lei de causa e efeito. E essas são acionadas no mecanismo ou potencialidade da dor quando as outras potencialidades não foram ouvidas. É só um comentário rápido que eu quero fazer, já passo para o senhor, professor. São esses detalhes, olha como os rabinos se pegam a detalhes. Essa parte que o Álvaro aí estava colocando agora para nós, eu vou ler aqui. Aqui diz assim, ó. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac. Não aparece me lembrarei. Também me lembrarei da minha aliança com Jacó e da minha aliança com Isaac. Não aparece me lembrarei. E também da minha aliança com Abraão me lembrarei. E da terra me lembrarei. Quando fala de Isaac, realmente, não tenho me lembrarei. Quantas horas para um rabino descobrir que o sacrifício de Isaac jamais seria esquecido para que não precisasse estar escrito me lembrarei. Eu acho isso de uma sabedoria extraordinária. É uma coisa de maluco, muito legal isso, mas isso é bom demais. Ó. Esses detalhes que as Parashot possuem são muito interessantes, é bom demais isso é maravilhoso. Professor Severino, nos ilustre com seu pensamento, por favor. Meu filho, parodiando o que você acaba de lembrar aí, eu também me lembrarei de referendar como Jesus foi magnífico. Olha que coisa maravilhosa. Jesus se preparava para nos deixar. Então Jesus reviveu. É bom, antes, abrindo parênteses, não esquecer que nós estamos falando de um evangelista judeu, que alguns dizem que ele era até sacerdote, que foi ele que introduziu Pedro na casa de Caifás, porque ele tinha livre acesso à casa de Caifás. Então, ele tinha alguma coisa com a questão do Cohen Hagadol, ou seja, o grande sacerdote ou sumo sacerdote. Certo? Esse rapaz, embora fosse o menor, era o único que tinha condições de recostar a cabeça no peito de Jesus, despertando inveja, ciúme em muitos daqueles que estudam sua vida na sua convivência com Jesus. Mas João escolhe o último momento de Jesus entre nós para trazer o Levítico para a nossa vida. Olha que coisa. Veja o que está escrito no capítulo 13, aliás, 13, 14, 15 e 16 do famoso sermão, que chama Sermão do Cenáculo, que começa com o capítulo 13, onde Jesus começa revivendo aquilo que você falou, Elahá. Você fez umas observações aí muito importantes para ratificar isso, exatamente o que eu quero enfatizar aqui, porque você diz assim, o Gênesis representou a base do nosso estudo, porque ali tem a história dos patriarcas, etc, etc. O Êxodo, a libertação e a criação, tá certo? Das normas para que esse povo pudesse conviver fora da escravidão sem se esquecer de Deus. Mas vem o Levítico e traz as normas espirituais indispensáveis. Tá certo? E o que é que Jesus faz na hora dele ir embora?
a primeira coisa que ele faz é reviver a Páscoa com seus discípulos. No Êxodo, a história todinha do Pêssar, lá no cenáculo, relembrando tudo o que aconteceu no segundo livro, que já foi estudado. Mas João diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste para o mundo do Pai, como havia sido predito, então ele prepara uma despedida com lições de humildade, lavando os pés dos discípulos, predizendo o que ia acontecer, e ele começa a não, ou seja, enfatizar os mandamentos, o Mehukotai que nós estamos estudando aqui, os estatutos de Deus, na prática, mas, vamos dizer assim, enumerando muito bem mais aquilo que a gente precisa enaltecer entre nós. Que ele diz assim: vós me chamais de mestre, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, como Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vós façais também. Então, ele está trazendo os estatutos lá do Levítico 26, que nós estamos estudando, para a prática. Porque é o que Deus diz assim: se você fizer os meus estatutos, guardar e viver, andar nos meus caminhos, não lhe faltará chuva no tempo, colheita, tudo que, se vocês se comportarem. Jesus está mostrando como deve ser esse comportamento. E aí, veja o que ele diz com relação ao Levítico 19, 18. Depois que ele lavou os pés do discípulo, disse que era como deveria ser, ele aproveita a ocasião para dizer: olha, em outras palavras, qual é o maior mandamento do Levítico 19, que está no centro da Torá? Amai-vos, ou ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é assim que está lá? Agora leia, meu filho, o versículo 34 do capítulo 13 do Evangelho de João. Um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. O Levítico mandou amar a Deus e ao próximo. Eu deixo qual é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em outras palavras, o Levítico 19 mandou amar a Deus e aos próximos. E eu vim e mostrei a vocês, demonstrei na prática como se faz isso. Que ele lava os pés e sai orientando, e ainda diz mais assim, nem mais assim. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, ele mostrou como fazer isso na prática. Então, ele trouxe a maior, vamos dizer assim, o maior mandamento espiritual que está no centro da Torá, no Levítico 19, versículo 18, para João 13, 34. Agora, dizendo, eu fiz isso que a Torá me convidou, ou nos concita a fazer, lá no Levítico 19, 18. Eu mostrei como é que se faz isso. Então, vocês não podem alegar que eu não. E eu tenho uma coisa, eu deixo como uma ordem, porque ele não fez pedido. Ele não está dizendo assim, quando vocês estiverem mais dispostos, relaxados, vocês se amem. Não. É um novo mandamento que eu trago, que é a prática, eu não estou destruindo a Torá, é a prática daquilo que está no Levítico 19, 18. Isso no 13. E lá no 14, depois que ele faz todo esse preâmbulo, aí é que ele diz: se vocês me amam,
eu vou rogar ao Pai que vai lhes enviar um outro Consolador. Então, o prêmio que Deus promete lá no Levítico 26, que nós estávamos lendo agora, o comportamento, tá certo? É exatamente o que Jesus mostra na prática. Amando. É a melhor condição que se pode ter de praticar o que está escrito no Levítico, que é caminhar nos preceitos de Deus. Eu acho isso, assim, indiscutivelmente, uma ligação tão forte como se fosse Jesus materializando com amor aquilo que está pedido no Levítico. Inclusive, só fechando, o Consolador só virá se vocês me amarem. Fantástico, né? A condicional, como Deus coloca aí, ime merrucotável, não é assim? É uma condição, uma condicional. Jesus diz a mesma coisa. Só que a condição dele não é andar nos preceitos, porque já é entendido, todo mundo já sabe. A condição dele é amar e guardar os meus mandamentos. Acrescentou o amar, além do que o restante está no 19, no 26:3. Essas conexões são fantásticas, né? Para você entender as passagens com profundidade. Realmente elas são necessárias. Em função do tempo, eu vou passar para a última sessão aqui, que parece um trem que parece que fica meio perdido aqui. E ele está conectado quando a gente estuda o Talmud. E a gente vai lá no Maseret Brachot e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que está falando essa última partezinha do texto, quando encerra de vez aqui o nosso livro de Levíticos. E ele vai falar sobre valores de pessoas. Então ele vai onerar, vamos assim, colocar números para avaliar o valor das pessoas. E para que se dá isso? A gente conhece, a gente falou, até o Elahá pode contar depois para a gente, sobre o Pidyon Haben, sobre o resgate do primogênito. A gente sabe que os filhos, os primogênitos, foram destinados aos templos. Eles lá no Egito os primogênitos foram sacrificados e os dos judeus dedicados ao templo. Mas aqui não é exatamente ou só sobre isso que está falando. Mas é que muitas vezes na vida a gente vira assim e faz uma promessa que a gente não pode cumprir. E a gente fala, eu vou dar o meu filho para o templo. Só que às vezes seu filho não quer trabalhar no templo. Às vezes você falou isso no momento de, vamos dizer assim, um pouco de entusiasmo, mas você precisa de de cumprir a sua promessa. Então é estipulado um valor para animais, para filhos, para diferentes idades, para alguém que faça uma promessa desse nível. Agora, só para a gente entender por que o Elahá, no final de cada live, ele fala, se Deus quiser. Existe uma tradição dentro do judaísmo que nasce aqui dentro dessa passagem, que encerra o livro de Levíticos, onde ele estipula o valor da palavra do homem. A palavra do homem, eu estou dizendo no sentido de humanidade, a palavra tem um poder muito alto, muito grande, muito forte, muito importante. E as palavras, elas são tão importantes que, quando uma promessa é realizada, ela necessita ser cumprida. Como a gente não tem certeza se daqui 15 dias estaremos juntos, a tradição judaica, que o Elahá aprendeu provavelmente na sua família, né, Elahá, de não se dizer, não, quinta-feira que vem, com certeza estaremos aqui. Então, com certeza eu vou estar aí. A gente não sabe, né? Não tem, a gente não pode fazer uma promessa nesse sentido, então a gente não... É um desrespeito a Deus eu afirmar sobre o futuro da minha própria existência. É a submissão da criatura ao Criador. A nossa inteligência não é suprema, né? Não. É a dele.
que assim o é. E por essa razão, a gente entende que não se pode prometer, e como a gente encontra lá nos 10 mandamentos, mas não existe hipótese alguma que você pode prometer? Existe. Quando você quer o auxílio de Deus para que aquele aconteça. Ou seja, segundo o Talmud, quando você quer que Deus te ajude com todas as suas forças e você vai se dedicar com todas as suas forças, então o que acontece? A gente vai lá e fala e faz uma promessa. Existem ocasiões especiais, o Talmud elenca com profundidade quais as ocasiões que você poderia fazer. E aqui, como existe a promessa, algumas promessas ao templo, uma ovelha, o que quer que seja, isso tudo é colocado, estipulado em valor monetário, para que nós tenhamos a condição de cumprir as promessas feitas. No dia de Yom Kippur, procura-se uma fonte de água corrente, de preferência, e vai e se faz assim, tira os bolsos para fora e faz assim, e a gente faz uma reza que se chama Atarat Nedarim, a anulação das promessas. Porque sem querer a gente vai prometendo coisas. Colnidrei. A gente vai prometendo coisas durante o ano e a gente não vai cumprir. Então aqui ele finaliza tudo isso falando sobre promessa. Por que sobre promessa? Porque a nossa promessa, como espírita a gente entende, antes de encarnar, e lá no judaísmo também a gente encontra dentro do Tânia um juramento feito por nós. Territ Tzadik Veal Territ Achá Yafilo Kolaolam. Sejam justos e não seja um perverso, e mesmo que todo mundo diga que você é um tzadik, um justo, tenha para você que você é um perverso. Ou seja, a nossa promessa é nós seremos justos e não deixaremos que a soberba alcance a nossa vida, que faça com que nós venhamos a nos perder. Mas aqui, qual é a promessa? É a promessa que nos explica Rabi Akiva. Rabi Akiva, ele foi um dos maiores líderes, um dos maiores estudiosos do povo de Israel. O Elahá adora a história dele, eu sei. E ele foi conhecer a Torá com 40 anos de idade. Ele se converteu ao judaísmo, ele era um pastor de ovelhas. Ele se converteu ao judaísmo. E como ele tinha certeza que ele encontraria a sabedoria da Torá, mesmo já com 40 anos, mesmo sendo um homem que era iletrado, que ele conseguiria viver a Torá. Ele para um dia e ele está observando uma goteira que caía em uma pedra. E ele via que aquela pedra, ela era dura, mas ela tinha ficado completamente polida com a água que era mole. E ele falou, com a condição, com a disciplina, e a disciplina, mesmo a água mole, ou seja, mesmo a Torá, que é mole, conseguirá adentrar ao meu coração, que é duro como uma pedra. Então, Rabi Akiva coloca a sua história de demonstração da disciplina e da disciplina, para que todos esses preceitos de Levíticos estejam berrukotai, estejam gravados, que vem de rok, que são leis, gravadas no nosso coração. Como elas são gravadas? Com a persistência de nossos espíritos, mesmo com corações duros. Um dia, Elahá, você vai olhar para mim, professor, o senhor vai olhar para mim e vai falar, meu filho, você demorou um bocado, você foi teimoso, mas você chegou lá. Eu cheguei na frente, mas eu estava te esperando. Ah, mas a Akiva é diferenciado. A Akiva é realmente um rabi diferenciado dos demais.
Hillel, Akiva e Baal Shem Tov, para mim, são espetaculares. Mas eu queria destacar uma coisa aqui, em cima da fala que o professor Severino fez, eu queria puxar aqui 2 pontinhos. Olha, no Levítico 26 diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, o que ele vai fazer? Vai dar a chuva, a terra vai dar a colheita, a árvore do campo vai dar o fruto, vai dar o pão, vai dar locais seguros para que habitares, dará paz sobre a terra, dormireis seguros, não haverá quem vos espante, farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Então, veja que é um conjunto de promessas ligadas com uma perspectiva de vida feliz, de vida harmoniosa, de serenidade diante dos dias que virão. Eu diria assim, uma vida de paz, uma vida de paz. Então, é uma proposta para que a vida na Terra percorra dentro de um caminho de serenidade. Agora, quando eu pego lá em João 14, que o professor Severino colocou, diz assim: se me amardes, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei o Consolador para que fique eternamente convosco. Olha como é interessante. No Levítico, se você fizer o que eu te falo, eu te darei dias de paz. Eu te oferecerei fartura, vida mansa, tranquilidade, chuva, abundância, insetos nocivos não aparecerão. É uma circunstância muito voltada para os aspectos, vou fazer uma leitura literal, para os aspectos da vida humana. E Jesus toma a mesma fala de promessa de mandamentos e diz: se me amardes, guardais os meus mandamentos, eu vos enviarei um novo Consolador para que fique eternamente convosco, aquele que vos fará relembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará tudo aquilo que por ora não podeis suportar, porque estará para sempre convosco, porque vós os conheceis. Então, é um outro degrau no processo de amadurecimento do Espírito. Ali era a certeza dos mandamentos de Deus, que eram mandamentos de obediência, eram mandamentos de vida. Então, assim, você vai cortar a árvore assim, você vai viver desse jeito, você vai obedecer. São 613 regras para viver, para que você tenha uma vida de paz. Já Jesus não eram regras da vida comezinha. Jesus não diz: olha, quando você cortar a árvore, você cortar assim, você cortar o seu cabelo, você cortar assim. Não. Os mandamentos do Cristo eram todos imateriais. Não tem mandamento físico. Qual era o mandamento dele? Amar, perdoar, desapegar-se dos bens terrenos. Os mandamentos do cristianismo eram totalmente imateriais. Então, para cumprimento de mandamentos imateriais, uma promessa imaterial, uma doutrina que seria o coroamento daqueles mandamentos, que não tem nada a ver com a vida terrena. São mandamentos voltados para a vida do homem diante do amor e não diante da obediência de uma lei. Então, se você obedece à lei, dias tranquilos, se você respeita o meio ambiente, se você vive em paz com seus vizinhos, paz para você. Mas se você transcende tudo isso e ama, perdoa, vai além do dever, oferece-se em sacrifício, está na hora de receber uma lição extraordinária para mudar a sua vida para um outro degrau de entendimento totalmente transcendente. Muito bem, Jorge. Excelente. Meu irmão, eu só queria fazer uma pergunta para o Álvaro. Nós somos muito admiradores do Chico Xavier, como ela já também é. E você está falando aí do Rabi Akiva, que eu também tenho uma admiração muito grande por ele. Disso aí a gente se parece, Jorge. Também baixa, então, para mim, eu tenho obras deles assim, maravilhosas, né? Um gênio. Considerado. Nós não combinamos, hein? Não, o Messias mais
vamos dizer assim, vivido, né, pelos seguidores dele, que, aliás, o Álvaro era mais ou menos da corrente racídica, fundada por ele, né, que é um grupo judaico muito ortodoxo e muito inteligente em sua essência nos estudos. Mas o Rabi Akiva falava disciplina, disciplina, disciplina. Aí a gente vai lá para a história do Chico Xavier com Emmanuel, quando Emmanuel aparece com ele, que pede a ele para assumir a responsabilidade, e ele pergunta, o que é que você quer que eu faça? Emmanuel disse, eu quero de você 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. Minha pergunta é, eu queria que você esclarecesse aí para mim e para os nossos colegas, se esse Emmanuel que está falando com Chico é o espírito de um ex-senador romano que era do grupo Quero, Mando e Posso, pela força, ou se era um senador falando com o Chico, ou era um discípulo de Akiva falando com o Chico. O que é que você acha? Oh, meu Deus. Agora o senhor me fez uma pergunta. Eu vou responder. Muito bem. Até eu quero ver essa resposta. Eu vou responder. No livro dos Médiuns, no capítulo que trata da identidade dos espíritos, ele diz que é muito mais fácil nós identificarmos os espíritos que se comunicam quando eles são espíritos assemelhados a nós, que possuem as imperfeições e as características que temos. Porque nós olhamos, isso aqui é o texto de fulano, que era ele que pensava assim. Mas à medida em que as almas vão evoluindo, há uma convergência de ideias tão grande que se torna difícil eu pegar um texto e dizer, esse é de Santo Agostinho, mas não é de Paulo o Apóstolo. Porque Paulo o Apóstolo pensa diferente do pensamento, não dá. Porque há uma convergência de ideias, e diz Kardec, que chega a um ponto em que o texto de um já se assemelha ao texto do outro, e o que menos importa nessa história é quem é o autor do texto, e sim quais são as ideias que são apresentadas. Na convergência de todas as coisas, eu diria, professor Severino Celestino, que não era, na verdade, o senador romano, era Nestório, o judeu, estudioso do judaísmo, que no psiquismo hebreu dele trouxe as mensagens do antigo Akiva da sua reminiscência. Tudo converge para um ponto comum. Para encerrar, professor Severino, o senhor faz a nossa prece final? Com prazer, minha linda. Com a grata satisfação de agradecer a Jesus por mais esta noite, pela oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos aqui em busca da luz que emana de Ti e nos liberta, nos torna mais sensível aos Teus ensinamentos. Abençoa esses Teus filhos, nossos irmãos que estão sintonizados conosco em suas casas, em suas vidas, e que as bênçãos desse Natal que se aproxima já possa ser sentido com todos estes que estão conosco. Que a manjedoura lá em Belém, Casa do Pão, Beit-Lehem, possa iluminar a todos nós, clarear e pacificar este planeta, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que as bênçãos da paz, do amor, possam morar em nossos corações e em nossas mentes. Obrigado, Jesus, por colocarem em minha vida esses irmãos queridos, Álvaro, Elahá, Denise, e todos os irmãos que comungam conosco nessas lives com tanto carinho, com tanto estímulo que aumentam as nossas responsabilidades perante esse trabalho. Gratidão, Jesus, por fazer parte deste momento tão importante das nossas vidas.
ser conosco e nos norteia para que possamos, aprendendo aqui, sair e praticar. Porque o conhecimento sem a prática é inútil. Ajuda-nos a libertarmos e atingir, como diz os cabalistas, a sabedoria. Que a tua misericórdia e a tua luz ilumine os nossos lares, ilumine o nosso Brasil e este planeta azul que Jesus tanto ama. Que possamos despertar amanhã cheio de alegria por termos cumprido mais uma tarefa a teu serviço. Pai Jesus, que a tua luz esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.